Olá, nós estamos iniciando mais um programa em Discussão com Vida e hoje recebendo aqui a honrosa presença do Dr. Marcelo Semer, que é juiz de direito, mas também já foi jornalista, professor universitário, é escritor e está lançando agora o seu novo livro, Entre Salas e Celas. Um livro muito importante, eu comecei a ler, Marcelo, e gostei muito do seu livro porque você trata aqui do cotidiano das audiências, do cotidiano do trabalho de um juiz. Eu achei muito interessante, um trabalho que eu nunca tinha visto, na minha opinião, inédito e protagonista. Eu queria que você falasse um pouco, primeiramente, sobre esse livro e como que é o cotidiano de um juiz, né? O dia a dia, ele sofre o impacto também das audiências, ele aprende também com as audiências, ele leva em conta o contexto, ele pode sair do texto frio da lei, da visão positivista. Pelo menos eu percebi isso aqui em algumas crônicas que você escreveu. Eu queria saber se é isso mesmo, como que é o dia a dia de um juiz. Bom, obrigado, deputado, pela presença, aos espectadores aqui. Eu chamo esse livro aqui do meu legado na justiça criminal, né? Eu sou juiz há 28 anos e mais de 24 mais ou menos, eu fui juiz na área do criminal. Então eu resolvi contar um pouco como é que são as audiências, as personagens, as figuras e mais ainda, os sentimentos que desperta no juiz, os processos, as audiências. O subtítulo do livro é Dor e Esperança nas crônicas de um juiz criminal, porque tem um pouco de tudo aí. Tem histórias que são muito tristes, né? Tem histórias que são engraçadas, que são leves, enfim. Muita leveza dentro do criminal não tem, né? Que a gente trabalha sempre com muitas tragédias, muitas histórias tristes. Mas o que eu achei interessante de passar, principalmente para os mais jovens, para aqueles que estão começando, aqueles que trabalham em áreas próximas, né? O advogado, o defensor, o promotor, é a importância de entender as pessoas como seres humanos, né? Ou seja, a humanidade no momento de você julgar. É importante conhecer a lei, é óbvio, não há como você fazer direito sem conhecer a lei, mas também é preciso, acho que uma das incumbências do juiz é a sensibilidade, porque a lei é feita para a vida, né? E numa audiência criminal, num processo criminal, a vida invade a audiência. A gente vê coisas lá para as quais a gente não estava preparado, né? Então, eu acho que essa é uma coisa importante. Eu gosto de dizer que eu entrei na magistratura pensando, como todos devem pensar, em fazer justiça. E eu vou chegando aí mais perto do final da carreira e percebo que a justiça é que me fez, né? Muita coisa eu aprendi à custa dessas pessoas que foram me mostrando, desses sentimentos, dessas experiências, que a gente aprende, né, exatamente como funciona. Eu acho que esse é digamos assim, o meu legado aí da justiça criminal. Você falou uma frase que me lembrou uma frase não, uma passagem bíblica, na verdade, do Evangelho, não, de Jesus Cristo, fala exatamente isso, que a lei, o homem não foi feito para a lei, mas a lei foi feita para o homem, para beneficiar o homem. Acho que é bem isso. E você leva, então, em conta todo o contexto. A gente, num processo criminal, a gente tem que entender quem são aquelas pessoas, né? Embora seja muito difícil, né? A verdade é que o nosso contato, por exemplo, o contato do juiz com o réu, é um contato que dura lá 10, 15 minutos, a hora que ele vai ser interrogado, em que ele fala, muitas vezes com medo, né? Ele tem um medo da autoridade e tal. E acho que é importante a gente desvelar isso, né? Mostrar. Às vezes ele está lá, ele fala pouco porque ele teme, às vezes ele fala muito porque ele sofre. Então, a gente tem que ter essa interface, entender a visão dele também é das testemunhas, né? Há uma crônica que eu falo aí da testemunha que ficou com o sonho da figura do réu lhe ameaçando por muito tempo, né? Ela vai lá, fala isso, olha, eu não tirei essa imagem da minha cabeça. O processo não é feito só de réus, é feito também de testemunhas, de vítimas, né? Então, eu acho que a gente consegue abarcar um pouco esse universo. Uma coisa que eu sempre gostei de dizer isso para os meus alunos, quando eu dava aula, para os meus funcionários, enfim, é que
o processo, diferentemente do que a gente imagina, não é aquela montanha de papel, né? Você entra num cartório, hoje cada vez menos, né, com a informatização, mas você entra num cartório, você vê papel por tudo quanto é lado. E eu falava para os funcionários, olha, a gente não lida com papel, a gente lida com histórias, com seres humanos, né? Porque às vezes você esquecer aquele papel lá por 15 dias pode ser o resultado da vida da pessoa, né? E também muita gente acha assim, o que eu faço não adianta nada. Eu estou enxugando gelo, né? Às vezes converso com defensores, eles falam, mas não dá, a gente faz esforço em um processo, mas em outro, decidir uma coisa com outra e tal. A gente está enxugando gelo porque logo em seguida vem mais. E realmente quem trabalha no serviço público tem um volume muito grande de ser, todos eles, né? Desde o professor, do policial, o juiz, todo mundo que trabalha com serviço público trabalha com volume de coisas. Mas eu aprendi que não importa que a gente tenha volume, porque uma coisa que você fez, para aquela pessoa, é a vida dele. É a vida. Aquilo muda a vida de pessoas. A gente pode reduzir, muitas vezes, o dano no sistema penal. O sistema penal é uma máquina de moer gente, né? Então, às vezes, a gente consegue brecar um pouco essa engrenagem, encontrar outras soluções que não sejam tão violentas. E você pode falar, mas é só um processo. Mas essa pessoa é a vida. Para aquela pessoa que passou por isso, é a vida toda. Uhum. Marcelo, eu li várias crônicas aqui, uma que me chamou muita atenção foi de uma mulher, né, numa audiência que chorou muito. Ela chorava, ela entrou chorando e saiu chorando. Me chamou muita atenção. Lógico que aqui o nome dela não aparece, logicamente, mas você tem vários outros casos interessantes aqui no livro que você conta também. Bom, eu tive esse cuidado de não colocar o nome das pessoas. Preservar as pessoas, preservar as pessoas. E como eu aviso num determinado momento do livro, nem todos os detalhes são perfeitos, porque tem coisas que remontam aí a 10, 15 anos, a gente preenche algumas lacunas, enfim. Mas o que é fidedigno no livro, se eu posso dizer, são as emoções que essas situações causaram, tanto nos réus, quanto testemunhas, quanto no juiz. Isso é fidedigno. E nesse caso, que é o caso do choro, o choro da Kátia, aí Kátia também é um nome fictício, nesse caso, o que marca assim, é que ela continua chorando mesmo depois de ser absolvida, né? Quer dizer, às vezes ela estava numa situação, era tão, digamos, kafkiana a situação dela estava, que era uma jovem negra que foi acusada, jovem negra e pobre, que foi acusada de ser a possuidora de um barraco com um volume de drogas e munições e armas absolutamente incompatível. E aos poucos ela vai falando, né? Ela chora, muito. Agora que ela fala, olha, eu não tenho nada a ver com isso, né? E a prova esse fato vai se fragmentando. E o que me tocou nisso é que chega uma hora, quando eu me dou conta da inocência dela, aí eu me sinto culpado, né? Porque afinal de contas ela passou o tempo do processo preso, são 3, 4 meses. A gente acha muitas vezes que isso não é nada, mas eu já soltei, já dei a liberdade, a pessoa já foi. Mas não é assim, né? Muita coisa acontece na vida da pessoa nesse período. Então, fica um alerta, né? Porque a gente não há quem não erre dentro disso. A gente tem que fazer o máximo para isso, mas muitas vezes faz parte. Lógico, não dá para dizer, olha, quem vai chorar vai ser absolvido. Vai ser uma coisa, não é verdade. Mas as circunstâncias indicaram a sinceridade. E a gente vai tendo. Eu acho que escrever, esse aqui é o meu livro atual, não é o primeiro, né? Eu lancei um romance há 10 anos atrás e eu tive a impressão de que a literatura me ajudou a ser juiz, a ser um juiz melhor. Porque a gente vai sempre em busca de personagens. Eu quero entender o que aquelas pessoas estão sentindo, eu quero entender o que elas estão passando, eu quero saber o que aconteceu. E são coisas importantes, tanto a sensibilidade quanto a curiosidade são importantes para uma decisão judicial, de você chegar numa coisa mais próxima da justiça. Marcelo, como que é uma responsabilidade muito grande, né? A decisão de um juiz que modifica a vida de uma pessoa para sempre, dependendo da decisão. Queria saber como que você se sente com essa responsabilidade. E você fala aqui, mas é possível então você conciliar justiça, direito, respeito à lei,
mas sempre com uma visão humana e ética, respeitando esse ser humano e tentando contextualizar a situação em que ele cometeu algum tipo de crime. Olha, Você acha que é possível combinar tudo isso para um juiz, para o trabalho de um juiz? Começando lá pelo começo, a gente costuma pensar em juiz, quando a gente fala pela televisão, juiz, você vai lembrar automaticamente de autoridade, eu vou lembrar de privilégio, eu vou lembrar de poder, vou lembrar de lentidão, mas assim, o que marca, assim, a mim marcou, e eu acho que isso se expande aos outros, eu não consigo sentir o que os outros sentem, mas o que marca o trabalho do juiz é muito sofrimento, é muito sofrido você decidir a vida das outras pessoas. Eu estou, nesse livro, a gente trabalhando com questões criminais, mas não é só questões criminais. Eu narro aí um dos fatos que era uma busca e apreensão de criança, de um pai buscando a criança com a mãe, que quase acabou numa grande tragédia. Ou seja, nós trabalhamos, e aí tem questões de reintegração de posse, de demolição, enfim, nós trabalhamos questões trabalhistas, nós trabalhamos com um volume de questões e questões muito delicadas, e às vezes as pessoas me perguntam, mas você não tinha dúvida para decidir? Eu falei, sempre tive. E eu tive dúvida depois de decidir também, né? A gente decidia voltar para casa, será que eu fiz a coisa certa? É uma coisa que vai nos corroendo, mas eu acho que faz parte da nossa... É sofrido, mas faz parte da nossa função, que é sofrer. Não tem jeito. A gente vai lidar, o poder que tem. Ele não é gigantesco, mas para aquelas circunstâncias ele é um poder grande. Na verdade, é uma responsabilidade. Então, acho que a gente tem que encarar dessa forma. Quer dizer, nós somos servidores com muita responsabilidade. Essa ideia de que, olha, eu tenho autoridade, eu tenho poder e tal, isso não é um bônus para a gente, isso é um ônus. E eu acho que eu não consigo vislumbrar que a gente faça julgamentos que não sejam julgamentos humanos. Nós somos todos humanos, as pessoas são todas falhas, enfim, inclusive nós somos, né? Eu me lembro que numa da sabatina para o Supremo, um dos candidatos teria colocado a seguinte questão, né? Ele estava na sua resposta, ele fala, não, nós somos todos frágeis, nós somos todos falíveis, né? Porque se os juízes fossem santos, que seriam das pessoas a serem julgadas, né? Que seriam dos réus. Então, assim, é importante que a gente tenha os nossos vícios, os nossos defeitos, para que a gente possa ter uma forma de julgar que não seja draconiana, né? Que não seja absurda. E na área criminal, eu acho que isso é muito importante, porque a punição do crime, hoje, eu não sei se eu já pensava isso antes, mas hoje eu vejo com muita clareza, o direito penal é um instrumento muito severo, uma intervenção muito forte, ele resolve muito poucos problemas, mas ele cria enormes, né? Ele cria muitos problemas. As pessoas que passam pelo direito penal, pelo sistema penal, têm uma situação muito difícil depois, elas já chegam em geral com vários problemas, mas elas saem numa situação muito pior, né? Porque ficam estigmatizadas, deixam um marco. Então, tudo tem que ser visto com cautela, né? Quer dizer, receber uma denúncia, tocar um processo é importante, porque uma pessoa com processo é diferente da pessoa sem um processo. Então, a gente não pode falar, depois eu vejo se ele é culpado. Tem que olhar com calma isso. E mesmo as condenações, e mais ainda, eu acho que nesse ponto é uma coisa que isso me norteou bastante na carreira, a questão da prisão, né? Que a gente tem que deixar para aquelas hipóteses em que a lei nos compele, que não há várias hipóteses, não há alternativas para fazer, porque a experiência que eu tenho é que quanto mais a gente prende, mais aumenta a criminalidade, não diminui. Acho que é exatamente o contrário. E a gente está vivendo um momento terrível aí, né? De expansão da criminalidade, já passamos a Rússia e a tendência aí, nós somos o único grande país, né? o único grande país cujo encarceramento continua subindo enormemente. Então, como você que trabalhou muito tempo nessa área criminal e entende muito de direito penal, como que você vê essa questão hoje da superlotação carcerária, do sistema carcerário brasileiro, né? Porque já é a terceira população carcerária do mundo, mas como que você vê esse sistema que recentemente o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que prefere morrer do que ficar preso numa cadeia brasileira. Olha, né? É curioso, mas eu trabalhei muitos anos no sistema
com a questão criminal, mas fui decidir uma causa que dizia respeito ao sistema carcerário no âmbito do direito público, que foi uma questão da interdição do CDP de Osasco, né? O CDP de Osasco, que havia 700 e poucas pessoas, estava com 2.400. Né? E aí, por uma provocação, uma ação civil pública da Defensoria, nós impingimos aí a totalidade, os dois CDPs de Osasco, impingimos a totalidade de 1.000 presos ao máximo, etc. Que é alguma coisa que seja excessivo, mas suportável. No fim, acabou essa decisão, acabou recebendo um prêmio lá do CNJ, de Direitos Humanos. Quer dizer, o que mostra que essa questão carcerária, ela não está sequer restrita ao direito penal. Ou seja, ela vai extravasando. Hoje vem chegando no Supremo essas questões de indenização, né? Já discutiram isso, a indenização por um cumprimento de pena excessivo, insalubre, perigoso. O sistema carcerário brasileiro é muito ruim, né? Os números que o Infopen traz aí, praticamente ele tem o dobro da capacidade, ele tem dentro das suas celas o dobro da capacidade delas. Cada vez a gente regride em relação a isso. Nós estamos num momento, acabou de ter agora uma resolução, salvo engano, que já não é obrigatório ter um lugar para estudo dentro das penitenciárias. A gente tem que entender que eles não estão lá para sofrer. Quer dizer, por mais que um sentimento de vingança possa nos dizer, olha, eu vou impingir um sofrimento, existe uma questão que é o Estado assume um compromisso de ressocialização. Quer dizer, ele proíbe a pena de morte, não podemos ter pela nossa Constituição e nem podemos emendá-la, proíbe a pena de prisão perpétua e proíbe o banimento. Quer dizer, todas aquelas pessoas que vão ser presas, elas vão regressar. Então, é interesse de todos que elas regressem melhor do que elas foram. E o fato é que hoje, quanto mais for tornando as leis rigorosas, principalmente a lei dos crimes hediondos, da década de 90, a população carcerária aumentou enormemente. E o resultado disso é que vieram facções criminosas, criaram e se fortaleceram dentro dos presídios, e hoje a criminalidade sai dos presídios para a rua, ao invés da rua para os presídios. Então, eu acho que sim, todo esse endurecimento do direito penal acabou apagando o fogo com querosene, quer dizer, está cada vez mais. É uma solução que é muito ruim. Um outro tema também que eu queria conhecer a sua opinião é sobre esse movimento que existe no Brasil, esse debate sobre a democratização da justiça, do poder judiciário. Há alguns anos foi criado o Conselho Nacional de Justiça, enfim, há uma certa necessidade da sociedade em ter um certo controle social sobre o judiciário, que é um poder muito fechado, né? Como que você vê esse debate, você que participou da Associação de Juízes para a Democracia, você faz parte desse movimento, eu queria saber a sua opinião sobre democratização da justiça no Brasil hoje. Então, é verdade, eu participo, fui presidente, eu continuo membro da Associação Juízes para a Democracia. A nossa associação foi uma das únicas, acho que foi a única à época, ou a primeira pelo menos, que defendia abertamente a ideia de um controle social sobre o judiciário, no qual o nosso entendimento era o seguinte: no que diz respeito à matéria jurisdicional, ninguém manda no juiz, o juiz vai decidir. Mas ninguém manda no juiz quer dizer assim, nem o deputado e o presidente mandam no juiz, nem o presidente do tribunal manda no juiz. Isso é uma questão, não é nem de poder, é uma essência da jurisdição. Mas no que diz respeito a questões de orçamento, políticas judiciárias, isso são questões políticas que envolvem a comunidade como um todo. Se eu vou abrir um juizado no aeroporto, se eu vou abrir um juizado na favela, vou discutir essas questões prioritariamente, são questões políticas, né, que envolvem, nós não somos eleitos, né, então eu não vejo problema em ter esse tipo de controle. Bom, criou-se o Conselho Nacional de Justiça. Acho que para algumas coisas o CNJ foi um avanço, né? Quer dizer, deixou de existir, digamos assim, as oligarquias, ou pelo menos reduziu de poder as oligarquias locais, né? Quer dizer, o tribunal falava não, acabou. Hoje não, hoje é uma possibilidade de recurso ao CNJ. Nós temos um caso recente da juíza Kenarik Boujiquian, que certamente o senhor conhece. Ela foi punida em São Paulo, uma questão que tangenciava aí a atividade meramente jurisdicional, e levou uma censura aqui e conseguiu reverter a sua punição no CNJ. Acontece que o CNJ tem uma preocupação que é importante, mas
a meu ver, um pouco exagerada com a ideia do eficientismo, né? Ou seja, que a gente tem que produzir números e números e metas, como uma ideia de uma empresa privada, naquela coisa de que eu preciso fazer... A famosa ideologia produtivista. Isso, exatamente isso. E um pouco menos deixa resguardada, de lado, a questão da democracia. Por exemplo, democracia nos tribunais, até hoje, nós já tivemos, nós saímos da ditadura, digamos assim, e acho que a gente ainda não saiu da transição, né? Mas, enfim, nessa longa redemocratização, nós passamos a votar para todos os cargos e quase todas as instituições hoje, elas são abertas à ausculta dos seus membros, menos o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem ainda eleição dos dirigentes por todos os seus representantes. Eu sou juiz há 28 anos e eu não posso votar para presidente do tribunal. Trabalho no tribunal há 4, mas eu costumo dizer que isso aqui é que nós temos uma eleição direta, mas com voto censitário. Só quem tem o título desembargador pode votar, quem não tem não pode votar. E eu acho que isso atrapalha. Não acho que a gente ia escolher melhores presidentes. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas atrapalha a lógica, que permanece ainda uma lógica de hierarquia. E o juiz não deve ter hierarquia. É o oposto exatamente do militar, que ele é balizado na hierarquia. Nós somos balizados na independência, portanto temos uma ideia horizontal. Acho que o CNJ não acordou devidamente para essa questão, para tensionar os tribunais em relação a essa questão da democratização interna. E, infelizmente, já que estamos tocando no assunto do CNJ, abriu-se um processo lá no CNJ, faz acho que um mês mais ou menos, que é em relação aos 4 de Copacabana, né? São 4 juízes que fizeram uma manifestação participaram de uma manifestação contrária ao impeachment na época, né? Naquele momento o país inteiro conflagrado, não havia quem não se manifestasse de um lado e de outro, e pensaram 4 pessoas apenas de um lado que fizeram uma manifestação contrária, participaram, né? Manifestação contrária ao impeachment. Não é uma atividade político-partidária, porque é independente de partidos, né? Tem vários partidos diferentes, mas o fato é que há inúmeros juízes, desembargadores, etc. e tal, que fizeram manifestação em sentido contrário, saíram às ruas, vestiram camisas, lotaram suas páginas do Facebook de impropérios em relação a presidente, e por aí vai. Teve um caso de um desembargador federal, aqui naquela mesma sessão onde a doutora Janaína sacode a camisa, que grita lá, fora PT, etc. Tal. Mas nenhuma dessas pessoas, no entanto, foi levada, acho que até correto, foram momentos digamos assim, que o país inteiro se conflagrou, mas o corregedor escolheu essas 4 pessoas para instaurar um processo. Ele mesmo dava declarações a favor do impeachment, né? Naquela época, foi interpelado por um procurador, um membro do Ministério Público, dizendo que ele não podia dar aquelas declarações no meio de sessão, e, no entanto, está isso. Então, ainda é uma questão, liberdade de expressão ainda é uma questão um pouco delicada dentro do Poder Judiciário. Seria bom você explicar para o telespectador o que pode e o que não pode um juiz nesse aspecto, né? Nessa área da liberdade de expressão, de manifestação, de emitir a sua opinião, você que é da Associação de Juízes para a Democracia, acho que é um debate que vocês estão fazendo bastante, né? O que a Constituição nos proíbe... Porque você é um cidadão, você é um juiz, cidadão tem direitos também. O que a Constituição nos proíbe, e a Lei Orgânica da Magistratura vai dizer isso também, é se dedicar à atividade político-partidária. Isso é uma coisa completamente diferente do que tecer opiniões políticas. E mesmo fazer... nas questões institucionais, todos os juízes acabam participando. Você vai discutir lá uma questão que diz respeito ao teto, à aposentadoria, todos os juízes estão se manifestando. É uma questão política, são projetos que estão no parlamento, às vezes são decisões judiciais que envolvem isso. Que juiz, por exemplo, que não pode falar sobre auxílio moradia? Auxílio moradia é uma questão que foi judicializada. Há uma restrição dentro da Lei Orgânica da Magistratura, chamada LOMAN, e é bom a gente lembrar que a LOMAN
é ainda aquilo que a gente chamava de entulho autoritário. Ele é um decreto-lei de 1979, que veio lá juntamente com o pacote de abril, do governo militar, e que ele coloca algumas objeções, entre elas proíbe a eleição pelos juízes e diz que os juízes não podem se manifestar em processos que estejam em andamento, seus ou processos que sejam de outros juízes. Em relação aos seus processos, isso é uma coisa muito razoável. Por exemplo, eu falo muito, sempre falei muito com a imprensa, sempre falei muito a respeito de questões políticas, nunca dei uma entrevista sobre um processo meu, porque eu tenho medo de falar alguma coisa que eu possa depois decidir diferente ou anunciar antes que eu vou decidir. Mas você há de convir que há vários ministros do Supremo Tribunal Federal que falam isso, processo que eles vão julgar amanhã, já estão dizendo hoje qual é a decisão que vai ser dada. Então, é uma espécie de uma regra que só vale para baixo. Agora, a outra questão, que é não poder falar de assuntos que estejam sob judicialização, ou seja, que está sob algum juiz, isso, nos dias atuais, isso é uma coisa absurda, porque todas as questões, praticamente todas as questões, são passíveis de serem judicializadas. É o que eu falei aqui, vamos discutir o auxílio-moradia, o juiz pode fazer auxílio-moradia, não pode falar porque entrou mandado de segurança lá e agora não pode falar isso. Então, o que vai fazer? Se nós levarmos isso a ferro e fogo, o que acontece é que você está subtraindo os juízes do debate político. O juiz não pode participar de um debate institucional. Bom, então nós vamos discutir questões que são eminentemente de justiça, só que eu não posso ouvir a palavra dos juízes porque eles não podem se manifestar. Não há sentido nessa proibição. O que acontece é que a proibição ainda existe e ela é absolutamente seletiva. Ela só é utilizada em relação a determinadas pessoas, porque muitos falam sobre todos os temas. Marcelo, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos aqui fazendo esse debate. Nós estamos então aqui falando sobre o livro Entre Salas e Celas, do Marcelo Semer. Olá, estamos de volta com o programa Em Discussão com Vida, conversando hoje com o juiz de direito, que também foi jornalista, professor universitário, é escritor, está lançando o livro Entre Salas e Celas, acabou de ser lançado agora, e nós estamos aqui fazendo um debate sobre a questão da justiça, a questão da conjuntura, do livro, logicamente. Marcelo, nós estávamos falando dessa questão da democratização da Justiça. Aqui em São Paulo, nós aprovamos na Assembleia Legislativa o orçamento do Tribunal de Justiça e queria falar um pouco dessa questão da autonomia financeira também do Judiciário, porque o Judiciário fica muito refém do Executivo. Houve um corte agora, o Tribunal de Justiça mandou um orçamento para o governo, para o Palácio dos Bandeirantes, e o governo fez um corte de 10 bilhões, né? É um valor muito alto, entendeu? E isso tem um impacto no funcionamento do Poder Judiciário, tira a autonomia financeira. Como que você vê isso, essa autonomia, né? A autonomia financeira do Judiciário é importante, do Poder Judiciário, para que ele não dependa do Executivo nesse sentido? A autonomia é importante porque os poderes são independentes, mas se eu preciso do dinheiro de quem tem a chave do cofre, não dá para ser independente e pedir mesada, né? Um filho que pede mesada para o pai fala, bom, eu não vou te dar, você faz isso, eu não te dou uma mesada. Então, essa aqui é uma questão bem delicada. Essa situação do governo, do executivo mexer no orçamento que sai do judiciário, já é uma questão que já foi discutida em outros lugares, é que o Tribunal de Justiça não leva isso adiante, mas esta operação é uma operação ilegal, né? Quer dizer, quem pode mexer no orçamento que a Justiça manda é o Poder Legislativo, que, enfim, que faz a lei. Esse corte do Executivo, enfim, não tem espaço dentro da divisão, da harmonia entre os poderes. Mas é algo que é feito com o poder do império, né? Ou seja, quem tem o cofre, quem tem a direção da maioria parlamentar, acaba fazendo. A gente reclama muito dos nossos parlamentos, reclama muito dos
dos partidos políticos, mas todas as vezes a gente acaba apoiando, né, assim, ou acaba abonando, pelo menos, os governos que tratam os parlamentos de cima para baixo, né, que é uma coisa meio histórica brasileira, né, que o governo faz uma maioria e a partir daí o parlamento deixa de ser algo relevante dentro da democracia. Eu acho que isso é uma questão preocupante, porque não faz aquele aprendizado, aquele jogo entre dois poderes, né? Como também é preocupante quando o governo enfraquece a ponto de ficar refém do parlamento, que é o que acontece hoje, né? Nós temos um governo federal acéfalo, que enfim, que está refém do Congresso. Mas acho que sim, o judiciário, o que acontece? A gente cresce obrigatoriamente, né? Porque o Estado vai crescendo, a população vai crescendo, você vai tendo a obrigação de ter mais juízes. A gente poderia até trabalhar num sistema, muitas vezes eu vejo isso no jornal, nós temos mais juízes do que países da Europa, proporção. É muito difícil fazer a comparação, porque eu acho que uma coisa que eu não vi paralelo, e não sei, eu não conheço o suficiente para isso, mas eu nunca vi um paralelo, é no nosso grau de judicialização. Nosso grau de judicialização é muito grande. Nós constantemente levamos as questões para decidir na justiça. Então, você veja, nós tivemos aí um momento nos anos 90, de privatizações dos serviços que eram essenciais, deixaram de ser essenciais ou foram privatizados, que é, por exemplo, o caso da luz, da telefonia, etc. e tal. Esses serviços viraram serviços privados. E o que existe de volume de demandas contra esses serviços é gigantesco, porque eles não têm. É muito difícil ter quando um particular assume um serviço público, a massa de usuários é muito grande, você não consegue atender, eles não têm conseguido atender a todos, né? As demandas, as reclamações, etc. Quanto tempo a gente fica no telefone para tentar falar com alguém? É uma situação terrível, né? A TV acaba, não conseguimos fazer isso. Então, o que acontece é que há uma demanda, aumentou de uma forma gigantesca as pequenas demandas contra essas empresas que foram privatizadas. E uma série de outras questões, por exemplo, o Supremo está para a AGU, né? Está para consolidar um acordo feito com a AGU, ou seja, com o governo federal, para a devolução correção monetária da poupança de 20 e poucos anos atrás, vão pagar 10 bilhões. O volume de causas que envolveu isso é gigantesco. A mesma coisa acontece com o INSS, por exemplo. Quer dizer, eles pagam mal, né? Vão criando uma série de obstáculos e vai criando. Eu trabalho na área que é do direito público, então a gente vem lá um policial militar e entra com um pedido. São 150 mil pedidos iguais àquele que vão lotar as nossas questões, porque o governo, todos os governos, né, independente da coloração partidária, estadual, municipal, federal, ao invés de dar aumento para o funcionário, ele cria uma gratificação. Então eu não vou dar aumento, eu crio a gratificação. A gratificação, para que serve a gratificação? Para dar aumento só para você, não dar aumento para outra categoria, para outra categoria não querer. Então a tua é uma gratificação diferente. Tem milhares de nomes de gratificações que vêm à nossa frente. Toda vez que ele cria uma gratificação, a gente pode ter certeza, vai ter muita demanda na justiça. Aquilo vai incorporar, não vai incorporar. Aquilo vai pagar o aposentado, não paga o aposentado. Aquilo paga quem está afastado. Ou seja, é uma forma de criar, o poder público cria, e as empresas também, né? A questão trabalhista é uma delas, né? Muitas empresas preferem pagar depois que vai no seu trabalho, quer dizer, eu não vou pagar, eu só pago se me cobrarem lá, então, para ver se muitos não entram. Então, acho que eu gosto de dizer o seguinte, quem escolhe ir na justiça no Brasil é o réu. É o réu que decide, não vou pagar. E, portanto, as pessoas vão ter que me acionar lá. Então, a judicialização é uma coisa incomensurável. O volume de processos que entram é uma coisa gigantesca e aí faz com que a gente tenha que gastar cada vez mais para manter essa estrutura, né? Então, não é fácil você ter o executivo que vai dizer, olha, quanto eu vou gastar aqui no judiciário. Lógico, evidentemente, tem que ter limites, né? Quem põe esses limites aí tem que ser o legislativo, que é quem faz a lei do orçamento.
Mas o fato é que a gente continua precisando de dinheiro para o judiciário, porque cada vez cresce mais. A forma como nós tratamos os nossos direitos no país é uma forma assim, eu só vou respeitar se eu tiver uma decisão judicial. Se não tiver, não vou respeitar. Então a gente tudo passa pelo judiciário. Aí é uma coisa... Não adianta fazer reforma. Nós fizemos uma reforma do judiciário alguns anos atrás, vamos fazer uma reforma, criamos súmula vinculante, repercussão geral, uma série de questões. Ele continua da mesma forma. Por quê? Criaram outros temas que vieram a par disso. Então é muito difícil. Nossa cultura de levar tudo para o judiciário é uma cultura que é, digamos assim, suicida. Uhum. Marcelo, um outro tema também. Aqui em São Paulo, recentemente na GV, na faculdade, na Fundação Getúlio Vargas, foi defendida uma tese da Luciana Zafalon falando da blindagem aqui do governo estadual, né, que é uma blindagem do Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, que aqui todos os poderes e instituições blindam o governo. E uma das causas é essa questão da chave do cofre também, né? Tanto é que aqui em São Paulo, por exemplo, o atual secretário da Educação é o Nalini, que até ontem foi presidente do Tribunal de Justiça, o secretário de Justiça do governo Alckmin é o ex-procurador-geral de Justiça, o Márcio Elias Rosa, enfim, que é uma certa blindagem. Você tem uma visão sociológica também que o poder judiciário tem lado, ele não é, então, não o juiz em si, mas o poder judiciário no Brasil, ele tem lado, ele está a serviço de uma lógica, talvez nesse momento no Brasil, de uma lógica do mercado, de uma lógica que beneficia o poder econômico. Você tem essa visão também? Eu acho que... Vocês debatem isso na Associação dos Juízes para a Democracia? A gente debate. Eu acho que o Judiciário nunca teve distante do poder, nunca foi... Não há neutralidade política. Nunca foi um papel que o Judiciário desempenhou, esse papel de confrontar o poder. Por isso que às vezes quando a gente vê aí hoje processos contra poderosos, enfim, a gente fala, olha, mas está acontecendo isso. A gente nunca teve, porque todas as dinâmicas, todos os processos foram montados aí, a gente vê muito isso no direito penal, para vir de cima para baixo, não de baixo para cima, né? Então uma maré um pouco diferenciada. Nós temos uma previsão jurídica, até constitucional, que é a questão que acaba facilitando muito uma promiscuidade entre os donos do poder aí, né, os ocupantes dos grandes cargos, que é a ideia da suspensão de liminar pelo presidente, né? Quer dizer, quando a gente tem processos que são distribuídos, bom, a gente vai ter cada um desembargador diferente, pensando coisas diferentes. Por exemplo, quando caiu a questão da reorganização escolar, a Justiça, porque caiu numa determinada Câmara, a Justiça não deu o pedido que o governo do Estado pretendia. Mas, em várias questões, a gente tem, contra liminares e mandado de segurança e as tutelas antecipadas em geral, um pedido que pode ser feito diretamente ao presidente do tribunal para que, em nome da segurança, da saúde e da economia pública, ele possa suspender determinada decisão, e essa suspensão vai durar até os recursos de Brasília e tal. Esse é um poder gigantesco que é dado na mão do presidente do Tribunal de Justiça e que ele só pode responder aos governador e prefeito, que é quem pode fazer esse tipo de pedidos, os titulares dos órgãos. Então, a nossa institucionalização ainda é muito precária, né? Ainda é muito precária nesse sentido. Acho que essa questão que a Luciana tocou é uma questão importante, porque a gente vive muito no judiciário, imagino eu, o Ministério Público, não acompanho, mas imagino também, de suplementações orçamentárias, né? Então, a gente fica sempre com aquilo lá, quer dizer, uma corda no pescoço que vai apertando ou soltando de acordo com os interesses políticos. E isso acaba formatando um quadro muito ruim. Agora, existem outras questões aí na questão sociológica, eu diria que existem outras questões que é também da formação dos juízes, né? De onde vem o juiz, quem são os juízes, né?
a gente tem, via de regra, um quadro aí de juízes vindo do extrato médio da sociedade, né, de classe média para cima, lógico, tem classe média baixa também, mas as circunstâncias e os obstáculos no meio do caminho acabam diminuindo a entrada no judiciário de pessoas vindo dos estratos inferiores. Isso acontece diz que também. O juiz ele vem de uma classe social, ele vem com uma formação já ideológica, uma visão de mundo. O que a gente ele sabe, é produto da sua classe social. O que a gente vê, eu não posso nem falar da minha também, sou uma pessoa de classe média. Mesmo assim, a gente tem diferenças, tem diferenças ideológicas, mas há questões dos quais a gente jamais viveu, né? Jamais viveu, não conhece. Agora a gente apoiou isso, manifestou a favor antes de decidir, não, acabou decidindo. O CNJ impôs uma política de cotas nos concursos da magistratura, porque o volume de negros no judiciário é muito pequeno, né? Então, tudo Qual é a isso... porcentagem de cotas? 10%? Eu confesso que eu não tenho aqui. Eu acho que 20%. Mas eu não tenho na minha cabeça aqui a porcentagem. Mas, por exemplo, mesmo no Supremo Tribunal Federal, você não vê ministros que têm origem, por exemplo, na advocacia popular, que são importantes, né, que tiveram coisas. Você não tem um defensor que vira ministro do Supremo. Então, assim, existe não é só uma questão de que um poder protege o outro, mas eles fazem parte do mesmo grupo, né? Quer dizer, as pessoas que chegam fazem parte do mesmo grupo. Segunda-feira foi a posse da desembargadora Kenarique Bujiquia, depois desse processo que eu expliquei, dessa punição, e a desembargadora que a saudou, a desembargadora Angélica Mera de Almeida, ela fala lá, vai contando a história das mulheres no Tribunal de Justiça e fala: hoje somos 28 desembargadoras. São 28 desembargadoras entre 360. Quer dizer, não chegou a ser 10% do número. Por quê? Porque demorou demais a entrar mulheres no judiciário. Principalmente no judiciário estadual. O judiciário trabalhista se renovou muito antes. Então, eu acho que esse ingresso dentro da carreira acaba formatando um pouco de como os juízes vão decidir. Acho que não dá para escapar disso. Uma outra pergunta também, Marcelo, importante, é sobre o Estado policial no Brasil. Você fala muito, né, que há um Estado policial no Brasil. Nós tivemos agora, recentemente, a morte de um reitor, que foi um suicídio por conta dessa pressão, na Universidade Federal de Santa Catarina. E você acha que a Justiça tem acobertado, está legitimando esse Estado policial, esse suposto, talvez, Estado policial no Brasil, de perseguições? Eu acho que a gente está entrando no Estado policial. É que, assim, nunca existe uma demarcação tão simples assim. Não, olha, a partir do dia tal nós viramos isso um Estado policial. Nunca é de um dia para o outro. A gente está fortalecendo, fragilizando os mecanismos de garantia dos indivíduos. Isso fortalece o Estado policial. Uma das questões que a mim me parece uma questão relevante, que tem a ver aí com o suicídio, o indiciamento e o suicídio do reitor Cancellier, diz respeito à questão da condução coercitiva. A condução coercitiva, não da forma como vem sendo utilizada, não é prevista legalmente. A gente está cansado de fazer condução coercitiva, mas é daquelas pessoas que se recusam a comparecer. Qual é a coerção? Coerção para comparecer. Vem a testemunha não vem na audiência, como é que eu vou fazer? Ficar esperando ela? Então, a gente marca uma outra audiência e chama o oficial de justiça e fala: olha, você traga ela coercitivamente. Via de regra, ele vai lá, conversava, e a testemunha via. Em outras situações, ele ia lá, chamava a polícia e a testemunha era trazida. Mas é sempre alguém que se recusa a fazer. E isso foi utilizado, tem sido utilizado para trazer indiciados, pessoas que ainda não estão sendo processadas e que não sequer foram chamadas ao processo. Pessoas que que vão saber de que elas têm que depor naquele exato momento, quando a polícia bate às 5 horas da manhã nas suas respectivas casas. Uma que ela não tem obrigação de falar, ninguém tem obrigação de se manifestar, muitas vezes chega lá e não fala nada. Mas eu acho que, sob o manto de condução coercitiva, nós estamos ressuscitando a chamada prisão para averiguação que a gente tinha antes e que foi considerada depois da Constituição
ilegal, inconstitucional, que não podia fazer. E o que é pior é que... Foi um instrumento muito utilizado na ditadura militar. Foi um instrumento... Então, o grande problema é esse. Ele era um instrumento utilizado por quem usava o fuzil, por quem usava o canhão. Este é um instrumento utilizado por quem usa a caneta. Então, assim, é um instrumento utilizado pelos juízes. E me parece que isso é uma coisa mais grave. O Estado policial que nós estamos vivendo hoje, estamos nos transformando hoje, não é o mesmo o Estado policial da ditadura. Naquele onde a polícia fazia papel de juiz. No momento, é o juiz que faz papel de polícia. E, a meu ver, é ainda pior, porque eu não sequer tenho para quem reclamar. Na verdade, essa condição coercitiva que se popularizou, eu não consigo achar em lugar nenhum onde eu vou encontrar com isso. Você vai olhar nos mandados que se vê por aí, analogicamente ao Código de Processo Civil, mas também na Constituição, seu chefe, é uma construção. E é uma prisão, é uma prisão para oitiva, uma detenção. E qual é a finalidade disso? Primeiro, humilhar. A pessoa sai humilhada daquela situação. Tanto é que isso gerou o suicídio do Nós cancereiro. tivemos um caso agora em Minas Gerais também, na Minas Gerais Universidade também, Federal de Minas Gerais, mais ou o menos mesmo caso. O caso muito parecido com esse. E a segunda questão, a ideia é dificultar a defesa. Eu vou pegar todo mundo junto, porque não dá tempo de ele conversar com o advogado, conversar com o outro. Mas ninguém é impedido de conversar com ninguém. Eu não tenho para que o juiz dar aval, é uma coisa que veio do Ministério Público, enfim, mas os juízes acabaram dando aval, vários juízes, dar aval a um instrumento que aniquila a defesa. Não dá para dizer assim, o juiz está sendo ativista. Não, ativista é cumprir a Constituição. Qual o princípio constitucional que estamos cumprindo? Não, nós estamos pegando o direito de defesa e diminuindo. Eu não poderia fazer isso por lei. E estou fazendo isso sequer sem lei. Isso é um dos exemplos, né? Se popularizou também a ideia de que eu posso prender para obter uma delação. Então, a prisão com esse objetivo de delação. Me lembro de um procurador da República que falou isso expressamente: o passarinho canta melhor dentro da gaiola. Né? Quer dizer, isso e tortura não faz uma diferença muito grande, é só uma questão de sutileza que faz. Então, eu acho que nós estamos vendo momentos preocupantes. E o que me preocupa é que o que vem pela frente é pior do que o que ainda está por aí. Nós falamos de democratização da justiça, mas você foi jornalista, tem uma experiência na área de comunicação, trabalhou num grande jornal aqui de São Paulo. Eu queria saber a sua opinião sobre também essa movimentação que nós temos no Brasil de democratização dos meios de comunicação de massa, da mídia brasileira, que essa sim não tem neutralidade, tem lado, né? Tem seus interesses comerciais, econômicos, ideológicos e políticos. Como que você vê esse movimento para democratizar, para terminar com o monopólio da mídia hoje no Brasil? Eu acho que a mídia sempre fala assim, nós temos liberdade de expressão. Mas a ideia da liberdade de expressão é que ela nasce do pluralismo. Quer dizer, para que existe a liberdade de expressão? Por que existe? Para que várias pessoas que pensam diferente, todas elas possam se expressar, não só aquelas que pensam a mesma coisa. E a gente tem utilizado aqui esses mecanismos da liberdade de expressão para sufocar o pluralismo e não para aumentá-lo. Né? Então, acaba sendo uma forma cínica de garantir a liberdade de expressão, porque todo mundo pode falar, mas só poucos vão ser ouvidos. Então, acho que a forma como a gente acabou concentrando isso acabou fazendo com que esse mecanismo, hoje ele está mais sufocando a liberdade de expressão do que abrindo espaço a ela. Porque a gente vê claramente, acho que toda a sociedade nos últimos anos acabou se tornando mais rigorosa, mais ódio, mais disputa nas entidades, nas instituições. E acontece isso na imprensa também. Quando chegam as eleições, elas entraram de corpo, de cabeça, de alma dentro das campanhas partidárias. A gente tem que encontrar mecanismos de tornar... acho que a nossa saída não é... Eu sempre fui um feroz crítico da censura, inclusive aquela censura que foi repristinada pelo judiciário, né? Que o judiciário vai proibindo de fazer. Eu acho que a nossa saída não é a censura. A nossa saída é encontrar mecanismos para que mais pessoas falem ao mesmo tempo e que possam diminuir essa concentração. A concentração acaba sufocando a liberdade. Eu acho que isso aqui é uma questão inarredável, quando a gente não pode sair. E países até que eram tradicionais para a liberdade de expressão, que é os Estados Unidos, já fizeram leis contra a concentração de mídia lá para trás, né? Lá para trás já fizeram. Você vai ter o jornal, você não tem a televisão. Você tem a televisão, tem no país inteiro.
Marcelo, nós estamos encerrando já o programa e eu quero agradecer a sua presença e te parabenizar pelo seu trabalho, pela sua produção, sobretudo pelo seu novo livro aqui, Entre Salas e Celas, que eu quero mostrar aqui para o telespectador e recomendar. Um livro muito interessante, não só para quem é da área do direito, para os estudantes, professores, mas também para a população em geral. Muito obrigado pela sua participação e pela aula que você deu aqui de cidadania. Eu que agradeço aqui a possibilidade de falar contigo, Janase, uma pessoa que sempre abriu espaços, e com seus espectadores aqui da TV Alesp. Obrigado, Marcelo.